Hello, guys! Let's go to study the grammar of the Unit 7. Então, queridos, temos aqui o conteúdo da unidade 7, a parte de gramática, tá? Vamos fazer, então, esse estudo em 30 minutinhos a respeito do uso de make, let and be allowed to. Também vamos estudar first and second conditional. Let's go! So, guys, temos aqui, né, we use, né, to form the structures, make, let someone do something with subject plus make or let plus object pronoun plus place form. Então, qual seria a maneira da gente fazer, né, esse uso do make, do let e do be allowed? Vamos começar pelo let. Para ficar mais fácil para a gente compreender. Vamos lá. So, temos aqui um exemplo. My parents make me do my homework after dinner. Né? Os meus pais me fizeram, né, fazer o dever de casa após o jantar. Qual é a estrutura? Temos aqui make, certo? Depois do make, nós temos the object pronoun. O que é um object pronoun? Lembram dos pronomes? Nós temos pronomes que têm função de sujeito ou de objeto. Aqui, a gente tem que prestar atenção que depois do make, né, depois do verbo make, que é o verbo fazer, e do let, que é o verbo deixar, você vai ter um object pronoun, que é um pronome que tem função de quê? De objeto. Os objetos sempre serão o quê? Algo que vai vir depois do verbo, porque é algo que está ligado ao verbo. Pode ser um objeto direto ou indireto. No caso, como é um pronome, ele vai ser um objeto indireto. O objeto direto aqui seria o quê? My homework. Por quê? Make my homework. E esse me é um objeto indireto, ok? No caso, mais especificamente, o pronome objeto, object pronoun. Além do pronome, você pode ter também, ao invés do pronome, você pode ter um substantivo, né? A noun, mais base form, né? Em seguida. Então, a gente tem que ter essa estrutura em mente para conseguir formular, para conseguir usar o make, ok? Em seguida, temos the school lets the students use the library at weeks. Então, a escola permite, né? A escola deixa o quê? Os estudantes. No caso aqui, os estudantes, o quê? Use. Então, aqui você tem o substantivo, the noun, e em seguida você tem um base form. O que é esse base form? É um verbo. Então, você tem the lets, the school lets the students use the library. A escola deixa os estudantes usarem o quê? A biblioteca nos fins de semana. Tá vendo como que essa estrutura é bem simples de entender? Vamos lá, no caso de be allowed to, a gente vai usar, né? A estrutura que você vai usar é essa aqui, ó. Ó. Tá vendo, né? Be allowed to. Você vai ter subject, que é sujeito. Você vai ter o verbo to be, que pode estar na afirmativa ou na
negativa. E você vai ter em seguida allowed to. E depois do allowed to, você vai ter o base form. Ok, guys? Vai ter o base form. O que seria esse base form? É o verbo puro e simples. No caso, aqui a gente tem o uso do infinitivo, né? Sem o to. Por quê? Porque aqui é o uso do present. Mais especificamente, present simple. E aqui a gente tem o uso do infinitivo. Espera aí que... Precisa da borracha que foi demais aqui. Vou consertar. Ok, deixa eu consertar aqui. Certo, aqui assim. Então, aqui a gente tem o uso do infinitivo com to. To stay. Ok, guys? I'm not. Olha aqui a negativa, né? Temos aqui o verbo to be abreviado. Verbo to be, ó. Not em seguida. Allowed to stay out late during the week. Então, eu não tenho, né? Não estou habilitado, não seria? Ou não estou permitido. Seria estranho para a gente ouvir dessa forma. Mas seria no sentido de dizer que a pessoa não tem permissão para ficar, né, fora até tarde, durante a semana. Ok? So, make someone do something means to oblige or force someone to do something. Ok, guys? Então, fazer alguém fazer algo significa o quê? Obrigar, forçar a pessoa a fazer alguma coisa. The negative form means that there is no obligation. Então, se você usar na negativa, quer dizer que você não tem a obrigação, né, de fazer isso. Que essa situação aqui, ó. Eu não tenho, no caso, não tenho essa permissão, mas você também pode entender, dependendo do contexto, no sentido de que você não é obrigado. Vamos ver, então, isso com mais calma. My mom makes me come home early in weekdays. Ou seja, minha mãe me faz o quê? Chegar em casa cedo nos dias da semana. So, she doesn't make me come early. Aqui estou falando que ela não me faz chegar o quê? Cedo em casa on Saturdays, nos sábados. So, let means to permit someone to do something. The negative form means that something is prohibited. We can use this structure with all tenses. Então, vamos prestar atenção, ó. Aqui a gente entendeu que o allowed está dizendo que a pessoa não tem a permissão de fazer, certo? Já aqui está dizendo que quando você usa o make na negativa, você está querendo dizer que a pessoa não tem obrigação de fazer aquilo. Agora, com o let, significa que a pessoa tem a permissão de fazer algo, ou na negativa vai significar que aquilo é proibido para a pessoa. Se você usar o let na negativa, is prohibited, ou seja, é proibido. The teacher let us use a dictionary, ou seja, a professora permitiu que a gente use o quê? O dicionário. He didn't let us use the internet. Ele não permitiu o uso da internet, né? Não permitiu que a gente utilize. Isso está bem simples, gente. Olha, saber essa diferença é uma diferença sutil,
mas que é muito importante para usar esses verbos. Be allowed to means to have permission to do something. The negative form means that something is not permitted. We often use the passive form be allowed to instead of let when we don't mention or it isn't important who gives the permission. Então, aqui o be allowed, ele vai significar o quê? Que você tem permissão de fazer algo. Já na negativa, ele significa que você não tem essa permissão de fazer. Normalmente é usado no passive form. Nós já estudamos o passive voice, né? Então, be allowed. Okay? Be allowed normalmente é usado no passive. E ele pode substituir o let quando nós não mencionamos ou não damos a devida importância, né, a quem está dando a permissão. Vamos ver o exemplo. We are allowed to take mobiles to school, but we are not allowed to use them in class. Ou seja, ele aqui está substituindo let. Nesse sentido de que aqui está dizendo que tem ou não tem importância, né? We don't mention or it isn't important who gives the permission. Ou seja, você não está dizendo quem está dando essa permissão ou não. Então, nesse caso, você pode usar o allowed no lugar do let. Vamos então ao uso de first conditional with if, when, unless and as soon as. Antes da gente começar a fazer uso, né, ou pelo menos a compreender esse uso do first conditional, vamos aqui relembrar o significado de if, when, unless e as soon as. Vamos lá. Vamos começar com if. If, ele é muito utilizado nos conditionals. Ele é o mesmo que se, indicando condição. When é o mesmo que quando. Sorry. Certo? Então, indicando o que? O tempo, né? Sempre você referir ao tempo no qual aquela informação está inserida, né? Unless vai indicar menos, equivale a menos que em língua portuguesa, né? Então, esse a menos que também indica uma condição, do mesmo jeito que if, tá? E, por último, e não menos importante, essa expressão as soon as significa assim que, e também é importantíssima, tá? Tanto no uso de conditionals quanto no uso de textos de forma geral. Se você for escrever uma redação, as soon as é vital, é algo que você vai utilizar com frequência. Então, gravem na mente o significado desses linkers, né, que são os elementos que unificam o texto. Vamos então aqui. We form the first conditional like this. Então, a gente tem vários tipos de frases condicionais, né, de orações condicionais.
O que são essas orações condicionais? Se antes a gente estudou as relative clauses, que são iniciadas por pronomes relativos, aqui nós iremos estudar orações que indicam uma condição para que algo aconteça e que são iniciadas com esses elementos aqui, ó. Com esses, só um instante. Não, verde é melhor. Com esses elementos aqui, que eu acabei de mostrar o significado para vocês. Ok? So, aqui nós temos uma estrutura bem interessante, bem simples, ó. If, no início da primeira oração. Como que a gente identifica que tem mais de uma oração? Através do verbo. É pelo verbo que nós contamos a quantidade de orações. Então, na primeira oração, ela vai ser iniciada com if, e em seguida você vai ter o verbo conjugado no present simple, ok? Depois você vai ter uma vírgula, olha a vírgula aqui, e vai ter a segunda oração conjugada no future, tá bom? Conjugada no futuro. So, we can use a combination of positive or negative verbs in two clauses. Clauses são o quê? Orações. So, two clauses, duas orações. We can also put if clause at the end of a sentence. In this case, we can remove the comma. Então, vamos lá. Aqui a gente viu uma estrutura em que a if clause vem primeiro e a segunda oração vem depois. Porém, se essa oração aqui viesse primeiro e a if clause depois, não teríamos o uso de vírgula. Você só vai usar vírgula quando a if clause vier primeiro. Temos aqui o exemplo. If you stand for the school election, I will vote for you. Ou seja, se você concorrer na eleição escolar, eu votarei em você. Vamos lá. Temos aqui. I won't vote for you if you support school uniforms. Note que aqui a if clause veio depois, por isso não tem uso de vírgula. Outro exemplo. Will you oppose school uniforms if I vote for you? Outro exemplo de uso da if clause depois. Então, nesse caso, você não vai usar vírgula. Seguindo. Temos aqui use of the first conditional. Situações em que você vai usar essa first conditional, essa oração condicional, né? Que é a primeira, por quê? Porque está no presente com uma oração no future. Para cada tempo verbal, você vai ter uma situação diferente. Então, quando estiver no presente e futuro combinados, você vai falar sobre ações futuras ou situações em que você vai ter resultados ou consequências dessas ações no futuro. Exemplo, if we are late, we'll miss the flight. Ou seja, se a gente se atrasar, perderemos o voo. Então, uma está relacionada à outra, que você teve uma situação no presente que causou uma consequência, ou que, no caso, melhor dizendo, uma situação no presente que, se ocorrer, vai causar uma situação no futuro. Então, a gente está tratando aqui de uma possibilidade real, ok?
Se a gente se atrasar, vai perder o voo. To give people warnings, dar avisos, alertas às pessoas. If you don't listen, I will send you out of the class. Ou seja, se você não prestar atenção, se você não escutar, você, né, vai ser retirado da sala. We can use may, might, or could instead of will if we are less certain. Então, se você não tiver muita certeza daquilo que você está falando, ao invés de você usar o future, você vai usar, né, may, might, or could, no lugar do will. If she doesn't win a majority, she may give up politics. Ou seja, se ela não conseguir a maioria dos votos, ela vai desistir da política, né? Give up é o mesmo que desistir. We can use when, as soon as, and unless in place of with. Então, a gente pode utilizar no lugar do if esses linkers aqui podem ser usados no lugar do if. When we see Rob, we'll tell him the news. Sarah will text us as soon as she arrives. We won't get there on time unless we hurry up. Ok, guys? Então, na primeira está dizendo quando, né, assim, quando a gente, né, encontrar o Bob, esse se é no sentido de ver o Bob, né, ver de quê? De encontrar a pessoa. A gente vai dizer a ele as novidades. Sarah vai o quê? Text us. Quando a gente fala text us, é no sentido de escrever, mandar um texto assim que ela chegar, ou seja, ela vai mandar uma mensagem assim que ela chegar, as soon as. We won't get there on time, nós não chegaremos a tempo, a não ser que a gente se apresse. Hurry up é se apressar. Vamos lá. Go ahead. Sabe o que significa go ahead, né? Siga em frente. Vamos lá. Unless means if not. We always use unless with a positive verb. Então, unless, ele já indica uma questão, uma negatividade. Já tem esse a não ser que, né? Então, o verbo sempre vai estar na afirmativa quando você usar o unless, e a segunda oração vai estar na negativa. Ok? Vamos lá. Second conditional. We form the second conditional with if, past simple, would. Gente, lembrando que essa letra D aqui serve de abreviação tanto para would quanto para had. Vai depender do contexto, caso esteja abreviado, para que a gente compreenda, consiga identificar se é um ou outro. Mas aqui no uso do second conditional, o que a gente tem que ter atenção é nisso, né? Você vai ter o if, significa ser. Você vai ter o passado simples em inglês, ou seja, os verbos estarão, deverão, né, estar conjugados no passado simples. E em seguida você vai ter a estrutura de would ou wouldn't, mais o verbo principal, né, no infinitivo. Vamos ao exemplo. If I had lots of money, I'd buy you a car. Então, se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria um carro para você. É mais ou menos isso que está falando. So, we can use any combination
of positive and negative verbs into clauses. We can also put the if clause at the end of a sentence. In this case, we don't need a comma. Do mesmo jeito, se você colocar a if clause por último e colocar a outra frase primeiro, por exemplo, aqui, ó. I speak good English if I spend time in England. Então, aqui a gente tem a oração, né, principal. E aqui a gente tem a if clause. Note que ela veio depois. Se ela vier por último, não coloca vírgula. Grava isso na mente. Quando vem por último, não coloca vírgula. Vou até fazer uma musiquinha depois para que vocês gravem, fazer uma paródia. Vamos lá. When we use if plus be, we can use either was or were for the first and third person singular. We have the pronouns I, he, she, it. Was is more colloquial. Então, gente, preste atenção. Quando a gente está fazendo a conditional clause e você tem esses pronomes aqui, ó, I, he, she, it. Você estiver utilizando o verbo to be, você vai usar o were. Porque o were é a maneira formal do idioma. O was, não é que o was esteja errado, não está. Mas o was é mais usado na fala. Então, a maneira mais formal de fazer o conditional com o verbo to be no passado é usando were, ok? Vamos lá. We use the second conditional to talk about the consequences of an imaginary or hypothetical situation in the present or future. The situation is usually improbable or impossible. We can also use the second conditional when we are giving advice. If I were head of state, I'd reduce taxes. If I were you, I'd revise for your exams. Então, a gente tem que ter em mente que a gente pode utilizar o conditional para indicar uma consequência em uma situação imaginária ou hipotética, tá? No presente ou no futuro. Ou seja, você vai estar se referindo a uma situação no presente ou no futuro, porém, a sua conditional clause estará no passado com complemento usando would. Por quê? Porque é uma situação hipotética. Mas, professor, o que significa essa palavra hipotética? Significa que é uma hipótese, que é uma possibilidade, tá? Que é algo que você supõe que possa acontecer. Não é uma situação real. É uma situação, né, que pode ser provável ou improvável ou impossível de acontecer. Então, nesses casos, você vai utilizar o passado para indicar essa situação hipotética. E quando você for falar de uma situação real, de uma situação provável no presente ou no futuro, você vai usar o first conditional. Vai usar o presente e o futuro para indicar essa situação tem uma grande probabilidade de acontecer ou não, dependendo se você colocar, no caso do second conditional, vai ser uma situação imaginária e improvável. E no first conditional é uma situação possível ou provável de acontecer no futuro. Certo, gente? Então, sempre lembrando que first conditional é uma situação real. E second conditional é uma situação hipotética. Vamos aqui estudar também I wish
E if only, para concluir, né, a nossa aulinha de 30 minutes. 30 minutes studying English. It's so good. With past simple. I wish if only. We use I wish if only with the past simple to express a wish or desire to tell something about present or future situation. Então, quando você quiser expressar um desejo ou ideia para mudar algo sobre o seu presente ou situação futura, você vai usar I wish if only. I wish I could speak English really well. Ou seja, eu desejo, né, falar inglês muito bem. Esse could, ele indica o quê? Poderia, né? Que aconteceria daquela forma. Poderia falar inglês bem. Jenny wishes she could speak Arabic fluently. Ou seja, ela deseja que falasse, né? No caso, árabe fluentemente. Do you wish you were on holiday right now? Você deseja que você estivesse no feriado agora mesmo? Tá vendo como que o were indica uma situação hipotética, uma situação imaginária? Como você deseja, não é real, é algo que você anseia. Então, por isso está aqui you were. As with the second conditional, we can use either was or were for the first and third person singular after wish, I wish and if I were. E aqui, finalizando, gente, a mesma situação aqui quando a gente usa were, tá? Você também, quando é usado o conditional, você pode utilizar, ó, the weather pode ser substituído pelo quê? Ó, por it, né? Que é o pronome o quê, galera? É o pronome que substitui coisas, objetos. Então, the weather é o clima, poderia ser substituído pelo it. Nesse caso, você pode usar o was ou pode usar o were, que é mais o quê? Were is more formal. Por que é mais formal o were nesse caso? Porque estamos falando de uma situação que hypothetical, uma situação hipotética, ok, guys? Concluindo aqui a nossa aula. Thank you very much. See you. Façam as páginas de gramática, tá? Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês quais são essas páginas de gramática, para ficar mais fácil de vocês identificarem quais são as páginas que vocês devem fazer de acordo com a explicação que eu dei agora. Vamos lá, unidade 7. Vamos lá. Na sexta-feira, a gente vai trabalhar, tá? As primeiras páginas, que são de interpretação de texto e vocabulário. E durante a semana, após assistir essa aula, vocês devem fazer a página 67 e a página 69, no caso, 67 and 69. 67 e 69, tá? De acordo com aquela explicação que eu acabei de dar. See you guys!